convidar, para tomar lugar aqui conosco, para esta terceira aula, o pastor Assir Geroni. Ele é ministro do Evangelho, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, no estado do Rio de Janeiro, doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, autor de livros e artigos sobre teologia, gestão e educação, professor de teologia e membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil. E para isso eu convido o pastor Assir a se aproximar para ministrar esta aula para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, pastor Assir, com toda a liberdade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estar mais uma vez aqui. Quero agradecer ao pastor Edivaldo, pastor Jânio, pelo carinho, os demais pastores aí, pelo carinho com a gente, E uma bênção estar aqui em Cuiabá, mais uma vez aqui na Adna, falando de Jesus e tendo essa comunhão tão gostosa com vocês, Eu estava fazendo uma dieta alimentar, mas o pastor Edivaldo está me tirando da dieta, irmãos. Quero fazer um bom protesto aqui de púlpito, viu? E é muito bom, Porque crente é esse negócio, a gente vai viajar, a gente vai na casa do irmão, a gente viaja, E aí a gente vai comendo bastante, e é isso muito bom. Então é uma alegria estar com vocês, eu espero que seja bênção. Esse momento o pastor Gibson introduziu falando sobre dons espirituais, e eu quero destacar dons ministeriais. Parece que não tem nada a ver com avivamento falar de dom ministerial, mas tem. E nós vamos ver exatamente isso, porque uma igreja avivada é uma igreja que exerce os dons. É uma igreja onde os ministérios ocorrem para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa tarde, em 2 momentos. Vamos começar agora e depois continuaremos falando um pouquinho mais. Antes, no entanto, eu queria... Pastor Jabes, empresta para mim, por favor, o livro. Eu tenho alguns livros, mas só trouxe um. Da outra vez eu acho que eu tinha trazido o Bíblia, a Palavra de Deus. Desta vez eu até enviei antes para cá esse livro, que é o Missão que Transforma. Irmãos, há uma grande incompreensão do que é missão. Amanhã eu vou falar sobre isso, na minha última palestra, o que é missão. Então aqui eu procurei, depois de 15 anos de experiência pastoral numa igreja local, entender qual é o chamado para todos nós. Missão não é para missionário, missão é para a igreja, missão é para todo cristão. Todos nós estamos em missão. Então, se você quer cumprir fielmente o chamado de Deus para a sua vida, você precisa entender qual é o seu chamado missionário. Pastor, é para ir para a África? Não, pode ser que não, pode ser que sim. Mas aqui em Cuiabá, no seu bairro, na sua realidade, na sua igreja, você é chamado para cumprir a missão de Deus. Então eu escrevi esse livro para dizer isso. Você tem um chamado missionário. E você não precisa de um chamado específico para isso. Então eu falo o que é missão. A missão na Bíblia, eu vou de Gênesis a Apocalipse. E a missão no contexto onde nós estamos. A missão a partir de uma cosmovisão cristã. Como enxergar o mundo, a arte, a cultura, a sociedade com os olhos de Deus. A missão e o meio ambiente que nós vivemos. Enfim, vários desafios. E eu espero que seja bênção para você. Está R$50 eu fiz, R$50. Você pode passar lá, crédito, débito, Pix e tudo mais. Tá bom? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. O som ficou ótimo. Efésios capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler a palavra de Deus. E vamos ler do verso 7 ao 16. Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o 16. Todos acharam? Podemos ler? Diz o seguinte a palavra de Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós
segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Muito obrigado. Pastor, eu quero vir sempre na Adna, porque aqui tem água de coco para a gente tomar enquanto prega, viu? Muito bem. Avivamento por meio dos dons ministeriais. Essa carta, a carta aos Efésios, é uma carta que é uma carta singular. Não sei se, acho que não está funcionando aqui. Foi? Ih, agora foi demais. Volta. Está antecipando tudo aí. Me ajuda aí, volta lá para o segundo slide, por favor. Volta mais um. Isto. A carta aos Efésios é uma carta que nós chamamos de carta circular. Não é um momento, mas rapidamente. Ela não foi escrita exclusivamente para a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província da Ásia, e essa carta foi para Éfeso, mas também para as igrejas dessa província, para as igrejas que estavam na região. Tal era a relevância da sua mensagem. Em Efésios nós temos uma carta altamente cristológica. Havia uma heresia ali que estava rondando Colossos, Éfeso, Hierápolis, Laodiceia. Aquela região estava sendo assediada por uma grande heresia contra Cristo. Então Paulo escreve aos Colossenses e no mesmo contexto escreve esta carta para abordar o tema sobre Cristo e o que Cristo faz na história da igreja, na vida da pessoa. E por isso alguns consideram Efésios a rainha das epístolas. Entre as cartas de Paulo, Romanos, Efésios, Colossenses são aquelas cartas mais teológicas, mais consistentes. E tal é a importância dessa carta, que ela consegue ser, em seus 6 capítulos, uma parte, 3 capítulos, muito doutrinária, e uma segunda parte, nos últimos 3 capítulos, muito prática. Então, nos primeiros 3 capítulos, na parte doutrinária, Paulo escreve tudo o que Deus fez, por meio de Cristo, apresentando o plano de salvação para nós, para a sua igreja, e como a igreja é o corpo de Cristo que foi inserida nesse grande plano de Deus. É Deus agindo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, agora que Deus fez tudo isso, agora que nós fomos salvos, agora que nós somos a igreja, como nós vamos viver? E a partir do capítulo 4, ele começa a descrever então a parte prática. Por quê? Porque a ortodoxia leva à ortopraxia. A doutrina correta leva à prática correta. Por isso que nós não podemos tolerar esse senso comum que diz assim: eu não gosto de teologia, pastor.
eu gosto de evangelizar, eu gosto de orar. Se você não aprender a verdade, você não vai orar de acordo com a verdade, você não vai evangelizar de acordo com a verdade, você não vai louvar de acordo com a verdade. Então nós precisamos da verdade para viver a verdade. Amém? Não dá para escolher não, irmão, tem que ir de cabeça mesmo naquilo que Deus revelou na sua palavra. Então nós temos aqui da doutrina a prática, e ele começa na parte prática, já no início do capítulo 4, dizendo assim: olha, para começo de conversa, a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa ser uma igreja unida. Capítulo 4, versículo 1 ao 6, e aí ele fala: eu sei que vocês têm diversidade na igreja, eu sei que vocês são diferentes na igreja. Somos ou não somos diferentes? Sim ou não? Sim, irmão, a gente tem que aguentar até flamenguista, é ou não é verdade? Pastor Divaldo, o senhor torce para que time? Não tem time, então posso falar do Flamengo à vontade, graças a Deus. Se ele fosse flamenguista, eu ia mudar para o Vasco, mas então... É exatamente isso, nós somos diversos, gente. Nós às vezes pensamos algumas coisas diferentes, não em relação à doutrina, na verdade, mas práticas, costumes, herança. Mas é exatamente nessa diversidade que Jesus gera unidade. Amém? É exatamente essa diversidade que potencializa o que nós somos como igreja. Porque alguém que chega aqui, às vezes eu sou tímido, eu perco a timidez quando eu subo aqui e começo a falar, mas eu sou tímido, eu chego e fico quieto. Eu não teria a mínima condição de alguém chegar na igreja: ô irmão, vem cá que eu vou te abraçar, vou te beijar, vem cá e conversa. Eu não teria essa condição, mas tem gente que Deus levantou para fazer isso na igreja. Tem gente que Deus levantou para pregar, tem gente que Deus levantou para cantar. Se eu cantar, vocês levantam e vão embora e acaba a semana teológica. É isso, igreja é diversidade de dons e ministérios. E agora, a partir do versículo 7 que nós lemos, Paulo mostra que Cristo, a sublimidade deste ser, o Deus encarnado, o cabeça do corpo, que é a igreja, como Cristo deseja que cada um de nós, que cada um dos membros deste corpo trabalhem de forma diferente, mas também de forma recíproca, um para com o outro, para que todo o corpo funcione bem. Usando essa figura de um corpo humano, Paulo está dizendo assim: ó, gente, o corpo, a mão tem que fazer o papel da mão, o braço do braço, a perna da perna, cada parte do corpo é importante, e o corpo todo ajustadinho vai funcionar bem, porque a cabeça que é Cristo está conduzindo todas as coisas. Então ele vai trazendo essa realidade para nós, e aí nós chegamos à conclusão de que apenas, de fato, uma igreja bíblica, viva, avivada, irmão, eu tô, isso, amém, agora deu, apenas uma igreja bíblica, firmada nas escrituras, apenas uma igreja viva, aquela que foi avivada pelo Espírito, apenas essa igreja consegue exercer os dons. Você quer ver se uma igreja está vivendo o avivamento? É quando nela os dons espirituais, ministeriais, de serviço, que estão em Romanos, acontecem naturalmente na vida da igreja. E é exatamente nesse tipo de igreja que gera um crescimento, porque um corpo vivo, ele desenvolve-se naturalmente, ele cresce naturalmente. Um corpo saudável cresce. Então uma igreja viva, uma igreja avivada, ela exerce os dons e ela vai crescendo para a glória de Deus. Esta é uma igreja que desfruta do verdadeiro avivamento. Amém? Foi só a introdução, agora a gente começa a falar de verdade dos dons. Agora eu estou com medo de apertar nesse trem aqui, vamos lá. Primeiro lugar, nós aprendemos olhando para o texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, versículo 7, fica com a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos passear pela Bíblia hoje, tá certo? Nós aprendemos aqui que os dons ministeriais, aqui eu vou me referir mais a ministérios, eles são compartilhados por Jesus.
É isso que nós aprendemos no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Normalmente, de uma forma bem... Irmãos, toda vez que eu vou sair em foto, quando o sujeito vem tirar assim, eu saio assim, ó. Então eu vou parar, vai lá. Eu vou até olhar e vou sorrir para não sair estrambólico nesse negócio, né? Os fotógrafos brigam comigo, que eu ando muito de um lado para o outro, né? E nunca saio sorrindo. Então é isso, agora deu. Os biblistas separam os dons romanos como os dons do Pai. O Gibson apresentou os dons de Coríntios como os dons do Espírito. E esses dons são conhecidos dentro da pneumatologia dos chamados dons de Cristo. Então, o que eu aprendo aqui em primeiro lugar? Que quem dá dom às pessoas é o próprio Cristo. Amém? Pastor, eu tenho uma habilidade tão boa. Amém, pode até servir, mas isso não é dom. Nós não podemos confundir habilidade humana, técnica humana, e tudo isso pode ser útil, com dons que o próprio Cristo está dando para o seu povo e para a sua igreja. E há ainda algo a considerar. Ele é o dono dos dons, ele apenas compartilha conosco. Então, se você tem um dom, abaixa a bola, porque não tem a ver com você, tem a ver com ele. É para ele, é por meio dele todas as coisas. Irmãos, ninguém recebe nada se do céu não for dado. Se você foi chamado para exercer um dom espiritual, um dom de serviço, um dom ministerial, isso é apenas graça de Jesus sobre a sua vida, é o amor de Deus derramado, é Ele falando, vem comigo que eu quero te usar, e você é de forma privilegiada chamado e chamada a participar dessa grande obra que Deus está fazendo. Então Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele compartilha os ministérios com quem Ele quer. De uma forma bem mal comparada. Um presidente da república, quando ele é eleito, ele chama os ministros de acordo com aquilo que ele quer. O ministério pertence à presidência da república. A hora que o presidente quiser, ele coloca, a hora que ele quiser, ele tira. Dons ministeriais é da mesma forma. Pertence a ele. Ele é o Senhor. Ele que governa, mas Ele nos chama a participar, nós apenas servimos dessa forma. Versículo 11, olha comigo o que diz o texto. Ele mesmo, Ele concedeu, ou Ele designou, ou Ele deu, depende da tua tradução aí, eu não sei como está a sua tradução, mas isso quer dizer que quem realiza isso é o próprio Deus. É Ele que está agindo na história, é Ele que tem um propósito para a igreja, é Ele que tem um chamado para o mundo. Então Ele mesmo está agindo, e Deus realiza, antes de realizar algo através de nós, Deus quer realizar em nós. Mais do que isso, preste atenção, Deus está mais preocupado naquilo que Ele quer fazer em você, do que aquilo que Ele pode fazer através de você. Às vezes nós confundimos isso e achamos, olha, eu preciso fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é importante. Repito, eu falei para o Gibson, você está me atrapalhando, porque muita coisa que eu vou falar, você já está falando, né? E ele falou, é bom isso, né? É bom, graças a Deus, né? É o Espírito que está conduzindo esse tema, é o Espírito que está conduzindo essa semana teológica, né? E isso quer dizer que, irmãos, nós precisamos entender que mais importante do que fazer a obra de Deus, é se relacionar com o Deus da obra. Então Deus está mais preocupado com aquilo que Ele faz na sua individualidade, naquilo que Ele está realizando dentro do seu coração. É Ele que está agindo, é Ele que está fazendo, e Ele faz isso apenas por sua graça e favor. Olha o versículo 7 de novo. E a graça foi concedida. Eu gosto desse texto porque aqui não é uma graça salvadora, aquela graça que é o favor imerecido da salvação. Aqui é uma graça capacitadora. Amém?
é por graça também, é por uma iniciativa do próprio Deus. Pedro vai dizer isso, vai chamar isso em 1 Pedro 4,10 de multiforme graça. Então, Deus tem uma forma graciosa de agir no mundo, e por sua graça, Ele vem como um favor a nós, e Ele nos capacita para agir. O termo aqui foi concedido, que está no versículo 7, e também lá no 11, é didome no grego, que quer dizer dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, dar um presente, suprir alguém. Então ele concedeu, o verbo aqui está na voz passiva, nós não fazemos nada, nós apenas recebemos. Quem faz é Ele, quem determina é Ele, quem governa de forma soberana é Ele, e nós, como filhos dele, nós apenas recebemos e vamos compartilhar isso com as outras pessoas. Amém? Então aqui é um presente. O termo, inclusive, de dom, de Efésios, é doma, diferente de carismata, que ele usa lá em Coríntios, ou mesmo em Romanos. Então, pastor, como que eu recebo os dons? Como que eu desfruto dos dons? É quando nós estamos em Cristo. É quando nós vivemos para Cristo. É quando Cristo está agindo em nós. Nós recebemos em Cristo e por causa de Cristo. Uma tradução bíblica diz, por meio da generosidade de Cristo. E por isso a gente não pode se vangloriar. Irmãos, eu tenho me preocupado sinceramente com os rumos da igreja evangélica brasileira, porque eu vejo hoje que há muita confusão entre unção e performance. Sabe, irmãos, não precisa ser cheio de Deus para você subir aqui e falar algumas coisas e conquistar uma plateia. Não precisa ser cheio de Deus para você pegar um violão, cantar uma música gospel e emocionar as pessoas. Aliás, hoje está na moda, né? Os cantores gospel cantam músicas seculares até no culto, e os cantores seculares estão cantando música gospel para conquistar os crentes. Está tudo meio bagunçado o negócio, né, pastor Divaldo? Tempos difíceis, como nós falamos. Está uma bagunça esse negócio. Mas o que eu quero dizer para você é que com a manipulação é possível você fazer alguma coisa e emocionar pessoas. Bons palestrantes com boa oratória conquistam o auditório, mas não é isso que nós precisamos fazer como igreja. Não é a minha performance, não é a minha habilidade, é por causa de Cristo, é em Cristo, é por meio da generosidade de Cristo. Então que Ele sempre cresça, que eu diminua. O que importa não é o pregador, não é o cantor, não é o músico, não somos nós. O que importa é que quando nós estamos aqui, o nome de Cristo seja glorificado, a igreja seja edificada. Irmãos, é isso que nós precisamos trazer, e é isso que é o verdadeiro avivamento, é quando Cristo está sendo glorificado. Infelizmente, muita gente está mais preocupada com seguidor, com influência, com mobilização. Nós estamos vivendo um tempo de eventofobia, curso mania, campanholatria, tudo para mexer com pessoas, movimentar pessoas. Nós precisamos resgatar a simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade, se não me engano, deixa eu ver se eu vou acertar aqui, 2 Coríntios, olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, isso, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha aqui que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida. E o que vai acontecer? E se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza devidas a Cristo tem a ver com Jesus. Quando Ele não for a pessoa do centro, para o qual todas as coisas convergem, alguma coisa está errada nos nossos cultos, nos nossos eventos e em tudo mais. Então, ressalto, estou preocupado com a igreja evangélica brasileira, que tenho visto muita performance e pouca unção, muita aparência e pouca singeleza.
Sabe, irmãos, graças a Deus, os recursos tecnológicos de hoje ajudam a gente a pregar o Evangelho, potencializam a pregação, mas nós não podemos substituir o método pela unção. Não, nós não podemos colocar a estratégia acima da direção de Deus, acima da palavra. Sabe, quem está agindo é Deus, quem tem algo a fazer é o próprio Deus. Ele é o maior interessado de que a sua obra avance, de que nós sejamos capacitados e usados. Então vamos nos lançar nele, nos render a ele e deixar que ele mesmo conduza as nossas vidas, segundo Cristo aprouve dar a cada um. Você tem um chamado, você tem um ministério, e Deus quer te usar desta forma, para a honra e para a glória dele, e nada mais. Segundo lugar, eu vou falar segundo lugar até o final, eu sempre esqueço que ponto que eu estou. Ministério é para toda a igreja, é para todo o povo de Deus. Pastor, eu não sei pregar, não estou falando que é só isso que é ministério. Pastor, eu não sei fazer, eu não estou falando, olha, Deus te chamou. Amanhã, na minha palestra sobre missão, eu vou falar das possibilidades das áreas que nós podemos agir. Mas aqui nesse livro, eu escrevo uma história, por exemplo, no tempo da Reforma, um sapateiro se converteu, foi falar com Lutero e diz assim: olha, Lutero, eu fui impactado pela mensagem da Reforma, e agora eu quero dedicar minha vida para sair pregando. Lutero falou: o que você faz? Sou sapateiro, volte para a sua sapataria, produza o melhor sapato que você pode produzir, venda pelo preço justo, e faça com que a sua profissão glorifique a Deus e as pessoas vejam. Deus quer usar você. Ah, pastor, não prego, não canto. Há muito mais para se fazer. Alguns limitaram os dons em 9, não são 9, são cerca de 30 relacionados na Bíblia. Há muita coisa que você pode fazer, e Deus quer usar você. Então, olha o que diz o versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós. Paulo olha para uma igreja que cresce na região de Éfeso e diz: cada um de nós que estamos na igreja, que somos igreja de Jesus, cada um de nós tem um dom para benefício de todos nós. Cada um individualmente recebe um dom para o benefício de todos coletivamente. Uma tradução bíblica em NVI diz assim: há uma medida repartida por Cristo. Sabe o que eu gostei dessa aplicação? Porque ele diz assim: há um pedacinho para você, há um pedacinho para você, há uma medida para você, há uma medida para você, cada um na sua medida. E com equidade, Deus, por meio de Cristo, distribui isso. Olha o que o MacArthur diz: cada cristão tem um dom único dado por Deus, de acordo com a sua soberana vontade e desejo. Ele olhou para o Assir e disse: Assir, eu vou te usar, por exemplo, na área de mestre, eu vou te usar na área do ensino. Assir, ele olha para o outro pastor. Eu sou pastor numa igreja onde nós temos 4 pastores. Eu sou água, o outro é óleo. Nós somos totalmente diferentes. Quando eu fui trabalhar com ele, eu falei: isso aqui tem tudo para dar errado. Por quê? Somos diferentes. Eu sou mais da área do ensino, dessa área da pregação. Ele é um evangelista nato, irmão. Ele gosta de andar com uma camisa do Batman. Ele tem um carro preto. Esses dias ele parou lá perto de uma comunidade no Rio de Janeiro. Uns meninos estavam lá jogando bola, perderam a bola, foram lá: ô, você é o Batman? Ele falou: eu sou o Batman. Entra aqui no carro, e colocou os meninos, abriu tudo o carro, os meninos entraram, mexeram no carro e tal. E o que vocês querem? Nós queremos uma bola. Tá bom, vou trazer uma bola para vocês, mas eu quero levar uma cesta básica também para a mãe e para o pai de cada um de vocês. Ele voltou na casa de todos os meninos, pregou o evangelho, levou uma cesta básica. Eu falei: meu Deus, quando que eu imaginei um negócio desse? Eu ia falar: não joga a bola perto do meu carro. Você entende que cada um tem uma medida? Cada um tem um jeito? Cada um tem um valor único para ser usado no reino. Eu não sei se vai ser um abraço seu, se vai ser um olhar, se vai ser uma palavra, se vai ser um jeito de orar. Eu não sei se vai ser simplesmente a fazer alguma atividade aqui. Irmãos, mas você tem um dom que Deus quer te usar para ministrar a vida de pessoas e para glorificar o nome dele e edificar a igreja. Então, esse negócio que eu vou na igreja para assistir o culto, eu vou na igreja para participar do culto, esse negócio está furado.
Você não é chamado para assistir culto, você é chamado para servir a Deus, e o culto e a celebração faz parte desse momento. Cada um de nós é chamado não apenas para congregar, mas também a ministrar para a boa funcionalidade do corpo de Cristo. Aquilo que eu faço vai ajudar o corpo de Cristo, vai abençoar o corpo de Cristo. O Dr. Russell Shedd diz: todo membro da igreja tem uma função a desempenhar para o bem do corpo. Você consegue entender isso? Que você tem um dom que vai abençoar a vida de alguém, que vai impulsionar alguém, que vai ajudar alguém. Você consegue imaginar que da forma, do jeito que você é, você pode abençoar a vida de alguém? Com o dom que você tem, que você acha que às vezes nem é importante, mas Deus quer te usar assim. E atenção, lá em Curitiba, de onde eu sou, tá gravando, né? Vai pro YouTube esse negócio depois? Vai? Tinha uma pessoa lá que ela era conhecida como, o nome dela, 9 dons. Eu vou inventar um nome aqui, tá, irmãos? Dezembrina. Tem alguma dezembrina no nosso meio? Não. Era Dezembrina 9 dons. E aí ela saía falando: olha, eu tenho os 9 dons, como se só existisse 9, né? Leu errado a Bíblia, que tem mais do que 9. E aí as pessoas dizem: nossa, ela tem todos os dons. Agora eu estou ouvindo aí dentro do movimento apostólico que existe no Brasil, dizendo que quem recebe o título de apóstolo é porque tem os 5 dons ministeriais. Irmãos, mentira. Deus desenvolveu dons de ver. Pastor, se eu falar alguma coisa está errada, depois o senhor sobe aqui e corrige, pelo favor, mas deixa eu ir embora, faz domingo que vem, tá bom? Ninguém tem todos os dons. Deus não trabalha assim com o seu corpo. Já pensou o Assir ser tudo? Evangelista, pastor, mestre, profeta, apóstolo, ajuda, cura. Irmãos, Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Ele quer ministrar a glória para que a gente ministre aos outros. Não tem razão de eu ter tudo, você também tem que ter. Então ninguém tem todos os dons. E atenção, ninguém deixa de possuir um dom. Todo mundo tem pelo menos um. Você tem um dom. Pastor, não sei qual é. Essa semana teológica você tem que descobrir. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer que a gente dependa uns dos outros. Esse movimento dos desigrejados que surgiu por aí para dizer: você pode servir a Deus sozinho em casa, é uma fake news, é uma sedução do diabo para esse tempo. Sabe por quê? Igreja não é parede, não é isso não. Igreja é reciprocidade. Existe cerca de 30 mandamentos recíprocos. Orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, cuidem uns dos outros, ajudem uns aos outros. Mais de 30. Reciprocidade. E por isso que ninguém pode ter todos os dons, porque ele seria autossuficiente em si mesmo. E ninguém é. Tem alguém perfeito aqui, irmão? Se tem, vem aqui que a gente quer conhecer. Ninguém tem tudo. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades por si só. Esse negócio de eu me amo, e eu não posso viver sem eu. Não dá. Os dons existem justamente para que a gente aprenda a viver juntos e compartilhando. Aí, o texto bíblico no versículo 11 diz: Ele chamou uns para, não são todos para. Uns para isto, outros para aquilo, uns para isto, outros para aquilo. Cada um, como diz o filósofo, no seu quadrado. Cada um no seu ministério. Há uma diferença entre esses dons e os outros dons. Os dons de Coríntios, como por exemplo Paulo, o Gibson deu, não era isso não. Isso não é aqui ainda, desculpe. Normalmente eles vêm para uma ação do Espírito em nós e através de nós. Aqui é interessante que Jesus não priorizou títulos ou cargos.
Jesus aqui não está focando a habilidade ou o talento da pessoa. Jesus não está dando para a igreja cargos. Jesus dá à sua igreja pessoas. Percebe? São pastores. Não é o título pastor. Não é o título apóstolo. São pessoas que exercem o apostolado, o pastoreio, a evangelização, o ensino. São pessoas. Em alguns casos, Deus dá dom a indivíduos com uma certa edificação pessoal, como nós temos em Coríntios. Por exemplo, quem ora em línguas estranhas, às vezes edifica a si mesmo, às vezes fala e alguém interpreta para ministrar e edificar outros. Então existem dons para edificação individual? Existem. Aqui não. Aqui Deus está dando pessoas para a igreja. Deus deu você para a Adna. Deus deu você para esta igreja. Deus deu um presente. Ele é você para servir nesta igreja. E veja que é o mesmo padrão do que Ele mesmo fez. Irmãos, a fé cristã é singular. É única. Não existe uma religião na história que o próprio Deus se deu para a humanidade. Ele se deu como pessoa para a humanidade. Ele mesmo veio como gente. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne, o verbo se fez gente. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o próprio Cristo se deu por nós. O próprio Cristo investiu no seu povo, na sua igreja. O próprio Cristo investiu vindo como gente. E Ele faz a mesma coisa, enviando-nos para a sua igreja como pessoas. Há um ditado que diz assim: ninguém é insubstituível. Você já viu? Eu vou dizer para você, funções são substituíveis. Funções. Saiu um músico, entra outro músico. Pronto. Pessoas são insubstituíveis. O pastor Edivaldo é o pastor Edivaldo. É único, é singular naquilo que Deus o chamou. Pode vir um outro pastor aqui daqui 20 anos, 30 anos? Pode, só daqui 20, 30 anos, tá bom, pastor? 50, daqui 50 anos? Pode! Mas o pastor Edivaldo é o pastor Edivaldo. O João é o João, o Bruno é o Bruno, o José é o José, a Maria é a Maria, o Manuel é o Manuel. Você é singular no propósito de Deus, nessa ação que Ele tem na terra. Você é singular. Ele dá pessoas. Christopher Shaw, quando comenta esse texto, ele diz: o principal valor da presença do apóstolo, do profeta, evangelista, pastor e mestre na igreja não se encontra no ministério que é desenvolvido, embora sempre procuremos valorizar os homens por suas obras. O que lhes dá importância é o tipo de pessoas que são. Por quê? Porque nós ministramos com a vida. Um pastor de fato, um apóstolo de fato, um evangelista de fato, um mestre de fato, tudo isso ministra não apenas pelo que diz, mas ministra por aquilo que é a pessoa em sua totalidade. O que Jesus questionou no seu tempo foi a hipocrisia dos fariseus, que falavam o que era certo, mas não praticavam e não viviam o que era certo. Aqui Deus dá as pessoas porque Ele quer que nós ministremos aos outros, e na sua igreja, como verdadeiros, genuínos filhos de Deus, ministros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver que a nossa vida ministra com o que fala, mas mais do que aquilo que falamos, a nossa vida vai falar mais alto com aquilo que somos. Você precisa ser isso. Ministrar com a vida é ser antes de fazer. Em essência, aquilo que Deus faz em nós é mais importante do que aquilo que nós fazemos na sua obra. Por isso essa é uma convocação que exige compromisso, piedade, devoção, verdade. O púlpito pode revelar
as minhas habilidades, mas o meu quarto secreto de oração revela a minha realidade. Você consegue entender isso? Você pode me admirar pela minha habilidade, mas só Deus sabe o que há em mim quando eu me prostro de joelho, se me prostro de joelho. Então nós precisamos ser pessoas chamadas com esse propósito. Dons, ministérios são realizados com propósitos específicos. O pastor Gibson falou ontem, falou hoje. Eu vou repetir. O alvo primeiro e último de um ministério é a glória de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Irmão, dá um chacoalhão quem está ao teu lado e diz aí, irmão, olha, é para a glória de Deus. Então, a glória de Deus determina a nossa motivação. Eu tenho que fazer porque sou eu, né? Eu tenho que fazer porque eu sou pastor. Eu tenho que fazer porque eu sou músico. Eu tenho que fazer porque eu estou na escala. A motivação conta. Não é porque está na escala, não é porque você é obrigado, não é porque agora você assumiu o compromisso. Irmãos, nós não somos obrigados a nada, nós apenas fazemos para glorificar aquele que merece todas as coisas, aquele que nos salvou, é para a glória dele. E quando nós colocamos a glória de Deus no centro de tudo, irmãos, nós desaparecemos, nós sumimos. Pouco importa quem nós somos, importa é que Deus seja glorificado. Essa é a motivação correta. Ministério é um sinônimo para serviço. A grande questão é que as pessoas também não estão preocupadas em edificar a igreja. As pessoas estão mais preocupadas em ser visto do que serviço. Deu para entender? Tem gente mais preocupada em ser visto do que serviço. Deus não te chamou para serviço, Deus te chamou para o serviço. Então, a prioridade é a glória de Deus. Descendo, a segunda é edificar a igreja, é trazer edificação para a igreja. Quando as pessoas me veem ministrando, quando as pessoas me veem servindo, elas são edificadas, elas são impulsionadas a amar mais a Jesus, elas são levadas a se engajarem no reino de Deus. Se isso ocorre quando alguém vê você trabalhando, está sendo para a glória de Deus e para edificar a igreja. Senão, é um projeto próprio. Aquilo que nós fazemos edifica a igreja. Aí eu fico preocupado, que às vezes, pastor, pelo menos lá na minha igreja, de vez em quando acontece isso. Você coloca alguém na liderança de um ministério, precisou tirar daqui 1 ano, 2 anos, tirou, ficou, o sujeito fica bravo. É mais um projeto próprio do que edificar a igreja. Nós precisamos, como crentes cheios do Espírito, edificar a igreja de Cristo. Terceiro, servir. Esse é o padrão, esse é o modelo de Jesus. Ele veio para servir. Irmãos, como é difícil quando a gente não entende isso. Como é difícil quando a gente quer mais aparecer naquilo que está fazendo, receber uma gratificação por aquilo que estamos fazendo, um reconhecimento que seja. E eu não estou dizendo que o reconhecimento não faça parte, porque quando nós desejamos apenas servir, nós estamos indo no mesmo espírito de Cristo. O próprio Cristo se abaixou, lavou os pés dos seus discípulos e disse: olha, Pedro, eu estou aqui para servir. Você não está entendendo. Se eu não lavar os seus pés, se eu não servir você, eu não tenho parte no reino. Você não vai ter parte no reino. E aí o Pedro desesperado falou: então agora, Senhor, eu quero tomar um banho, lava tudo. Aí Jesus disse: não é bem assim. Você foi chamado para servir. Agora, a pergunta que eu te faço: você está servindo? O crente que não serve, não serve. Vou repetir: o crente que não serve, não serve. O crente que não trabalha, dá trabalho. Então, irmão, se envolve. Porque uma coisa é você ficar sentado aí aplaudindo ou criticando.
tá bom, tá ruim, tá assim, não tá. Outra coisa é você fazer parte, porque se der certo você está junto, se não der você está junto também. Então vamos servir. Em quarto lugar, para evangelizar o mundo, eu vou falar daqui a pouco nos ministérios. Bom, os ministérios contemplam todas as áreas e necessidades. Há uma discussão na teologia bíblica, se aqui, isso, pronto, se aqui são 5 ou 4 ministérios. Não vamos ficar nos detendo muito nisso, não. Mas alguns relacionam que pastores e mestres se aplicam a uma mesma pessoa. É um pastor que necessariamente é mestre, e um mestre que necessariamente é pastor. Independentemente, como um dom e como uma graça de Cristo, pode ser individualmente ou uma mesma função. Mas nós precisamos entender que os ministérios foram dados para contemplar as necessidades da igreja. Essa graça, como um apóstolo, é uma graça que estava em Cristo. Ele está em plenitude como o apóstolo verdadeiro, porque ele foi enviado, como o evangelista, como o pastor, como o mestre. Ele, Cristo, tem a plenitude em si próprio. E agora ele concede uma medida, uma parte, como eu falei no início, para cada um de nós, para cada membro do seu corpo. Aqui não é uma lista exaustiva, como eu disse, existem outros textos. Parece-nos que aqui, nesses 5 ministérios, Paulo, por meio da inspiração divina, ele está querendo relacionar esses ministérios com aqueles que trabalham com a palavra de Deus, pregando, proclamando, exortando, ensinando. Tem a ver com a palavra de Deus. E aqui nós percebemos então que pessoas diferentes, com dons diferentes, fortalecem o que é a igreja e a unidade da igreja. William Hendrickson diz assim: a diversidade dos dons, longe de destruir a unidade, promove a unidade, fortalece a unidade. Então, repito, ninguém pode ter todos os dons, e ninguém conseguiria fazer tudo de forma individual. Deus, quando estabelece os dons, tanto de Romanos, quanto de Coríntios, quanto daqui, Ele está pensando no todo, no seu corpo, na sua igreja, na diversidade. Então, é toda a igreja, com todos os dons, com todos os ministros, porque juntos nós podemos servir melhor, juntos nós podemos avançar, juntos nós vamos cumprir coletivamente a vontade de Deus nesta terra. Então, nós precisamos entender isso. E aí eu quero te dizer algo muito importante. Não superestime a sua individualidade. Eu me basto. Eu sozinho sou suficiente. Irmãos, eu preciso trabalhar muito isso. Estou confessando uma dificuldade minha aqui no púlpito. Por quê? Eu sou muito prático, muito objetivo. Eu olho um cenário, já estabeleço os processos, diagnóstico, já resolvo, já faço tudo. Eu gostaria de chegar com tudo pronto, em tudo que eu vou fazer no trabalho, na igreja. Mas não é individualidade. Então, eu tenho que entender que eu preciso trabalhar com a coletividade. Tem gente que está se achando a última bolacha do pacote. Que bom falar bolacha, porque lá no Rio de Janeiro a gente só fala biscoito, né? Aqui eu posso falar bolacha. Olha, não valorize demais a sua individualidade. Esse tempo nós estamos vivendo conselhos, irmãos, nada contra, ok? Nada contra, pelo contrário, reconheço que é uma providência de Deus. Deus usa esse tipo de profissional para abençoar a vida de muita gente. Minha irmã meu cunhado minha outra cunhada psicólogo, ok? Mas hoje, alguns movimentos psicológicos estão falando, o indivíduo tem que ser feliz a qualquer custo. Mesmo que ele tenha que romper com a coletividade. Está infeliz? Separa. Está infeliz? Não se relaciona. Biblicamente isso não existe.
Nós precisamos valorizar a nossa coletividade. Irmãos, eu sei que conviver com gente diferente, em um momento ou outro vai dar problema. Sim ou não? Vai dar problema. Um dia alguém vai olhar torto para você, um dia alguém não vai gostar do que você falou, um dia você não vai gostar do que alguém falou, e faz parte. Isso é ser igreja. Olha a igreja de Jesus, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. Atos capítulo 3, milagre está acontecendo. Atos capítulo 4, todo mundo tem todas as coisas em comum. Atos capítulo 5, tem 2 mentirosos no meio da igreja, Ananias e... Atos capítulo 6, tem diferença social, étnica dentro da igreja. Os gregos contra os hebreus. Igreja é lugar que vai ter problema. Pastor, vamos mudar de igreja. Vai levar o problema com você e daqui a pouco você vai ter outro problema lá. Então, não subestime a coletividade do corpo de Cristo. Valorize, porque é isso que Deus nos fez. Agora, existem 5 ministérios que estão aqui. O primeiro deles é o apóstolo. Foi ou não foi? Primeiro são os apóstolos. Esse é um tema polêmico nos dias de hoje, né? O termo apóstolos vem... Todos querem dizer, né? Hoje tem apóstolo para tudo. Cada esquina tem um apóstolo. Apóstolos vem de um termo grego que é apostelo, que biblicamente no Novo Testamento significa aquele que foi enviado para uma missão especial. Por isso que missionários foram reconhecidos com o ministério apostólico, porque eles eram enviados para uma missão especial. Olhando de uma forma bem detalhada para a Bíblia, tem 3 tipos de referência a apóstolos na Bíblia. A primeira referência, e talvez a mais importante delas, é uma referência específica para os 12 apóstolos, certo? Aqueles que foram chamados por Jesus no início do seu ministério, os 12 apóstolos de Cristo. Mas também há o uso dessa expressão, por exemplo, anda um pouquinho comigo aí, Filipenses, 2 páginas talvez, capítulo 2, versículo 25. Paulo está falando de Timóteo e Epafrodito. E aí aqui no versículo 25 ele diz assim, Filipenses 2:25, no entanto julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Enviar-lhes aqui é apostelo. Então esse mesmo termo grego usado para se referir a apóstolos é o mesmo termo para enviado. Alguém que enviava com uma mensagem, como é o caso aqui de Epafrodito. Se alguém está grávida, está aí a sugestão de um nome de filho, Epafrodito, um nome muito bonito, muito moderno, né? Então é alguém enviado com uma mensagem especial de Paulo, de Cristo. No Novo Testamento esse termo aparece algumas vezes. De forma pontual, algumas igrejas no Novo Testamento tinham outros apóstolos que não eram os 12. Barnabé era um apóstolo, Tiago era um apóstolo. Na mesma categoria dos 12? Não. Mas qual era a missão? Esses apóstolos eram enviados como mensageiros para as igrejas locais. Veja que Barnabé é enviado de Jerusalém para a igreja de Antioquia, depois ele vai fazer a primeira viagem missionária com Paulo. Então há uma singularidade no uso do termo. Em todos os casos, exceto o que é enviado como mensageiro, mas no primeiro e no último caso, eles eram reconhecidos como aqueles que desbravavam uma obra, que lançavam os fundamentos de uma obra, de uma ação de Deus. É por isso que os 12 apóstolos são colunas da igreja, porque eles lançaram, por meio da descida do Espírito, o início da igreja. Toda vez que alguém saía num ministério apostólico, era para cumprir essa função inovadora, desbravadora. Então apóstolo não é título.
Apóstolo não constitui hierarquia. Primeiro é o obreiro, depois é o diácono, depois é o presbítero, depois é o evangelista, depois é o pastor, depois é o bispo, depois é o apóstolo, depois é o superapóstolo, depois é o vice-deus e depois a quarta pessoa da Trindade. Porque hoje virou isso, essa bagunça. Às vezes a gente chega, não, o que você é? Sou pastor. Teve um apóstolo que me chamou, não, eu preciso te ungir apóstolo. Eu falei, deixa eu ser pastor. Sabe, irmãos, não é hierarquia, aqui é ministério. E nós podemos fazer isso quando de forma desbravadora nós lançamos fundamentos, lançamos um início de uma obra de Deus de forma inovadora. E aí permitam-me o pouco que eu vi e conheci da história da Adna, sem demagogia ou lisonja qualquer. Pastor Edivaldo, o senhor é um apóstolo. O senhor passou 10 anos pregando sem ninguém se converter, pelo menos que o senhor sabia. Isso é apóstolo. É começar um projeto como esse inovador diante de um contexto religioso da época, em que não se permitia um tipo diferente de igreja, para alcançar um público diferente, mas que Deus chamou para alcançar a todas as pessoas. Isso é um ministério apostólico, e olha a diferença que está fazendo em Cuiabá, no Brasil e no mundo. É isso, para a glória de Deus. É isso aí, um chamado especial e poderoso para lançar e desbravar novas estratégias de Deus agindo. E Deus pode fazer isso através de você. Deus pode. Não sei como, não estou dizendo que é criar uma igreja, não, eu não sei, é evangelizar de um jeito diferente, é alcançar e comunicar o evangelho de uma forma estratégica, eu não sei, mas Deus pode fazer isso através da sua vida. Segunda categoria são os profetas. Profetas. Na Bíblia, o profeta, ele admoesta, ele exorta, ele anuncia, ele prega, ele fala da palavra de Deus. O termo no grego é profetes. Então, relacionando o Antigo com o Novo Testamento, profeta é um instrumento, é um porta-voz que chega e diz para o povo de Deus: assim diz o Senhor. Ele recebe uma instrução, ele recebe uma revelação da palavra de Deus, e ele declara a palavra de Deus sob a inspiração do Espírito Santo. Então, como que o profeta age? Ele pode agir lendo as Escrituras e pregando as Escrituras com uma voz profética, para admoestar, para exortar o povo de Deus. Ou ele também pode receber uma revelação de Deus, uma visão, um sonho, algo que Deus fala com ele individualmente, e ele vem aqui e diz assim: Deus está mandando te dizer isto e isto. É isso que o profeta do Antigo Testamento fazia. Eles olhavam para a lei e anunciavam e proclamavam ao povo: voltem. Era uma exortação. No Novo Testamento, além desse caráter de predição do futuro também, há também a pregação da palavra de Deus numa igreja local. Aquelas pessoas que se levantam para pregar e exortar o povo de Deus, ou para, no ministério profético, realizar esse mesmo tipo de mensagem, são profetas de Deus desse tempo. Vamos separar aqui, fazer uma distinção. Dom de profecia. O dom de profecia, o pastor Gibson falou do dom de profecia antes aqui? Não? Mas está relacionado lá em 1 Coríntios. É aquela pessoa, um crente qualquer, que é cheio do Espírito Santo, e Deus usa ele como um porta-voz, falar circunstancialmente alguma mensagem dada por Deus a alguma pessoa ou a sua igreja. O dom de profecia é usado circunstancialmente. Por isso que você não precisa correr atrás de profeta de plantão. Vamos lá para ver o que o profeta vai falar. Caso eu compre uma bicicleta. Não precisa. Não precisa. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai chegar até você. Fica tranquilinho. Irmãos, eu acredito que Deus usa pessoas assim. Amém? Amém. O ministério do profeta é um ministério que é usado não circunstancialmente, mas continuamente na vida da igreja. Chamado por um ministro. Às vezes é um pastor.
Às vezes é um evangelista que está aqui pregando. Às vezes é um jovem cheio do Espírito Santo no ministério de jovens. Não sei, às vezes é uma mulher dentro do ministério de mulheres. É alguém que Deus levanta para proclamar a palavra de Deus com autoridade e para exortar o seu povo a buscar ao Senhor, a se voltar para o Senhor. Então o que envolve o ministério dos profetas? Predição do futuro, correção. Sabe quando alguém vem pregar aqui? Correção, exortação, consolo, edificação, esclarecimento, como interpretação de algo, encorajamento, motivação, inspiração. Assim como no Antigo Testamento, traz o povo de volta para a palavra. Assim como no Novo Testamento, proclama a palavra. O profeta é esse ministro de Deus. Terceiro, evangelistas. O evangelista, ele é aquele que procura anunciar a palavra de Deus aos perdidos. Você está percebendo que tudo está em torno da palavra? O apóstolo lança os fundamentos para que a palavra seja pregada. O profeta chega e exorta, e consola, e admoesta. O evangelista anuncia o que é a boa nova de Deus, alcançando os perdidos. Irmão, tem que ter dom de evangelista. Eu não tenho dom de evangelista. Eu tenho certeza. Irmão, é só ficar eu e minha esposa e você vai ver. A minha esposa entra no Uber, boa tarde, boa tarde. O boa tarde já é um meio para ela chegar em Jesus. É incrível. Facilidade, graciosidade. Sabe, começa a falar. Simples, eu falei do meu pastor aí vestido de Batman. Uma camiseta do Batman chegou em Jesus. Para eu evangelizar desse jeito? Eu fico, será que é? Será que não é? Será que eu falo? Será que eu não falo? Como que eu falo? De que jeito eu falo? Como eu falo certo? Como eu falo errado? O evangelista não está nem aí. Ele simplesmente começa a falar, tá boa essa água de coco. Quem criou o coco foi Deus, assim como Ele criou a tua vida. É desse jeito, gente. Evangelista é bom demais. Esses dias minha esposa, quando ela pega um Uber, eu falo, me compartilha, me fala tal. Ela, amor, acabei de entrar no Uber. Ela estava indo para uns 30 quilômetros do local da nossa residência. E ela falou, a Avenida Brasil está toda em obras, está dando aqui que vai levar não sei quanto tempo. De repente ela me mandou, amor, dobrou o horário, vou levar 1h30 para chegar. 30 quilômetros. Eu falei, nossa, amor, que difícil. Não, mano, não está difícil não, que eu estou evangelizando. Deus fez esse trânsito aumentar porque Ele tinha um propósito com esse motorista. Qual era a história do motorista? Participou do louvor de uma igreja, tinha se desviado e estava no candomblé. E aí, irmão? Eu já ia falar, misericórdia, Jesus, e agora o que eu falo? Para resumir o assunto, para a gente avançar. Chegou o final da conversa, ele falou assim, me dá o endereço da igreja que eu quero voltar para Jesus. Isso é evangelismo. Então é aquele que de forma graciosa, fácil, comunica as boas novas. É uma pregação evangelística, e o foco é o evangelho. Porque tem gente que convida os outros, vem para a igreja que você vai ficar rico, vem para a igreja que você vai ter sucesso, vem para a igreja que você vai receber isso e aquilo. Não, irmão, isso não é pregação do evangelho. Eu sei que muitos de nós, quando chegamos à igreja, chegamos com algum interesse. Era para cura, era para alguma coisa. Todos nós. Alguém tem interesse. Eu nasci na igreja. Melhor, nasci no hospital, mas logo depois fui para a igreja. Mas também foi por interesse. Por quê? Meu pai falava tanto que Jesus vai voltar, e quem não for para o céu vai para o inferno. Eu falei, eu não quero ir para o inferno, eu quero só ir para o céu. Havia interesse. Mas a verdade é que o evangelista, ele consegue focar no plano da evangelização. Deus criou o ser humano se desviou do propósito de Deus, Deus enviou Cristo para redimir o ser humano que havia se perdido. Cristo fez isso na cruz do Calvário. Hoje nós precisamos nos arrepender, entregar nossa vida para Jesus, confessar Ele publicamente, assumir a nossa fé e aguardar o retorno de Cristo. Isto é o evangelho. A gente às vezes quer convidar os outros para aderir a uma religião onde vai potencializar algumas coisas para a vida. Evangelização não é coaching, evangelização não é
autoajuda, é ajuda do alto. Evangelização não é convidar as pessoas para conseguirem sucesso e riqueza aqui. Evangelização é para se entregar e se submeter ao senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, se arrependendo dos pecados. Isto é evangelização. E o evangelista consegue fazer com que a mensagem do evangelho seja atraente às pessoas. Não sei se você já ouviu falar de um irmão que se chama Pedro do Borel. Pedro é um amigo querido da minha igreja, e ele fez muito tempo um trabalho muito significativo na Jocum. E eu tenho um outro amigo, que é o pastor Marcos, que trabalha comigo, e ele falou que um dia eles foram comer num McDonald's, isso há muito tempo atrás, e tem um McDonald's bem ali na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, com uns vidros assim, tudo. E aí o Pedro olhou para o Marcos e falou: Marcos, vamos evangelizar essa turma? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou reunir o povo e você prega. Tá, mas como que você vai fazer? Deixa comigo. Saiu lá fora, pegou uma pedra, foi na frente do vidro do McDonald's e falou: eu vou quebrar! Eu vou quebrar! E aí começou a juntar gente. E aí quando juntou lá um grupo, ele falou: eu não vou quebrar não, mas eu reuni você aqui para você ouvir o que aquele homem tem para falar para você. Irmão do céu, isso é revelação. Não pode um negócio desse. O evangelista faz isso, ele ajuda as pessoas a darem um passo a Cristo. Ele cria estratégias para atrair as pessoas a Cristo, e ele inspira outros a fazerem o mesmo. Evangeliza comigo, vem, trabalha comigo. Ele fala sobre isso, ele instrui sobre isso, e ele inspira os outros a fazer a mesma coisa. Agora veja, você pode não ter o dom de evangelista, mas todos nós aqui somos testemunhas de Jesus. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então você pode não ter a habilidade, a estratégia de um evangelista, mas você é chamado a ser uma testemunha de Jesus, por meio daquilo que você faz e fala. Amém? Quarto lugar, são os pastores. Pastor é uma figura bíblica muito importante, usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para se referir ao cuidado das ovelhas. Aquele que cuidava do animalzinho lá no Oriente, muito importante. E qual é a tarefa de um pastor no Oriente? Ele guia a ovelha, conduz, protege, guarda, alimenta, cuida, cura, salva de um perigo, ama, passa tempo junto, compartilha a vida, e é aquele que ganha a confiança da ovelha, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso é o pastor. Pastor é quem cuida de gente. Pastor não é aquele que apenas prega. Pregar é uma tarefa importante do pastoreio, mas mais do que pregar é cuidar de gente. Agora veja, irmãos, em muitos lugares que eu vou com grandes líderes evangélicos do Brasil, eu vejo pastores que chegam estrategicamente atrasados, saem estrategicamente antes do horário acabar, para não cumprimentar ninguém, para não falar com ninguém. Gente que não quer falar, que não quer cumprimentar, que não quer ver os problemas, que não quer cuidar num gabinete pastoral, num aconselhamento pastoral. Gente que não está preocupada em cuidar de gente. Então, não é o título, a gente pode até ter o título, mas você pode ser o pastor na vida de alguém. Eu tenho certeza que os pastores, quantos pastores tem aqui na Central? Uns 20 e poucos pastores, não conseguem atender a demanda de cuidar de todo mundo. E você é alguém que pode perceber a ausência de uma pessoa que não está vindo mais à igreja. Perceber o olhar de alguém que está entristecido, e você pode ser um canal de Deus para cuidar dessa pessoa, de uma ovelhinha de Jesus. E você vai estar exercendo um ministério como o de um pastor. Em último lugar, nós temos os mestres. A palavra no grego é didáskolos, que tem a ver com ensinar e instruir. Então o que um mestre faz? Ele ensina alguém a respeito das coisas de Deus. Ele tem a facilidade de pegar as escrituras, ler as escrituras e ir explicando, interpretando e aplicando. Ele tem a capacidade de pegar o evangelho e explicar o que é o evangelho de Jesus.
Obrigado. É alguém qualificado para isso, para interpretar, para ensinar, para pegar a palavra de Deus e tornar ela compreensível e aplicável na vida das pessoas. E isso é um mestre que faz. O mestre cuida da doutrina correta. Um mestre, o evangelista nem sempre vai estar atento a isso, mas o mestre vai chegar e vem cá, volta para cá, volta para as escrituras. O mestre é aquele que cuida da ortodoxia da igreja, da doutrina correta, que vai gerar, como eu disse no início, a prática correta e o sentimento correto, que é a ortopatia. É alguém que tem autoridade para ensinar como Jesus. As pessoas, quando ouviram Jesus ensinando, diziam assim: esse ensina de forma diferente. Ele fala como alguém que tem autoridade, e alguém que ao mesmo tempo vai treinar os outros para fazer igual. Eu lembro de uma história de um menino com uns 15, 16 anos. Esse menino estava num congresso de jovens e adolescentes, e ele ouviu uma pregação que falava sobre dons. E o pregador naquela noite disse assim: olha, a Bíblia nos ensina a buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Busque os melhores dons, anseie pelos dons. E aquele menino ouviu aquela pregação e falou: sim. Esse menino já tinha um pai pastor, e desde os 7, 8 anos ele gostava de ler a Bíblia, queria pregar como o pai tinha um ministério de ensino muito forte, e ele foi aprendendo e desenvolvendo isso, e ali então com seus 15, 16 anos, aquele menino falou: eu quero um dom, eu quero o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, para ser um mestre, para ensinar a palavra de Deus às pessoas. Isso tinha uns 15, 16 anos. Passou um tempo, passou uns 5 anos mais ou menos, e esse menino começou a pastorear, focado no ensino, e começou a ser professor, foi estudar teologia, fez um mestrado, fez um doutorado. Esse menino começou a ser professor de teologia, atualmente é professor em mais de 8 faculdades de teologia, e tem andado em alguns lugares do Brasil pregando, ensinando, com foco no ensino a palavra de Deus. E esse menino está aqui em Cuiabá hoje, falando para vocês nesse momento. Sabe por quê? Porque quando a gente fala: Senhor, eu quero ser usado nesse dom, Deus fala: tá bom, eu vou te usar nesse dom, eu quero usar ele na sua vida. Deus quer usar um dom na sua vida. Nós terminamos aqui a primeira parte. Na segunda parte eu falo por que esses dons são importantes.